E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O técnico Mano Menezes, conhecido por seu estilo direto e opiniões firmes, causou alvoroço no cenário do futebol brasileiro após uma declaração explosiva ao final da última partida entre sua equipe e o Fluminense. Em entrevista coletiva, Mano afirmou categoricamente que não joga mais comigo ao ser questionado sobre um atleta do time carioca. A fala, carregada de indignação, deixou claro que o treinador estava insatisfeito com a postura ou o comportamento do jogador, embora tenha evitado citar nomes. O episódio ocorreu após um jogo marcado por tensão e disputas acirradas dentro e fora das quatro linhas. Durante os 90 minutos, alguns lances polêmicos envolveram jogadores dos dois times, elevando a temperatura da partida. Mas o estopim veio ao término do confronto, quando Mano Menezes deixou transparecer seu desconforto em frente às câmeras. Eu sempre prezei por respeito e profissionalismo no futebol, e certas atitudes não condizem com isso, afirmou o treinador. A declaração rapidamente tomou conta das redes sociais, dividindo opiniões entre torcedores, jornalistas e ex-jogadores. Muitos se perguntam o que exatamente motivou a fala contundente de Mano. Alguns especulam que o comentário esteja relacionado a provocações ou comportamentos antidesportivos por parte do jogador do Fluminense durante ou após a partida. Outros acreditam que possa ter havido um atrito anterior entre os dois. Por enquanto, o clube carioca optou por não se pronunciar oficialmente sobre o caso, o que apenas aumenta o mistério. Nos bastidores, comenta-se que o jogador mencionado estaria ciente da repercussão, mas teria preferido adotar a estratégia de silêncio, pelo menos até que a situação seja esclarecida. Fontes próximas ao Fluminense afirmam que a diretoria está monitorando o caso com atenção, mas ainda avalia os próximos passos. Do lado do time comandado por Mano Menezes, a fala do treinador foi recebida com naturalidade, já que ele tem histórico de expressar opiniões fortes sem rodeios. Um dirigente próximo ao técnico minimizou o impacto das palavras, afirmando que Mano apenas reagiu no calor do momento. Ele é assim, fala o que pensa. Não há nada de novo nisso. Mas é claro que cada situação precisa ser analisada com calma, disse a fonte. Entre os torcedores, a repercussão foi imediata. Nas redes sociais, o nome de Mano Menezes e do Fluminense esteve nos trending topics durante horas, com internautas tentando adivinhar quem seria o jogador alvo da crítica. Memes, análises e teorias conspiratórias inundaram os perfis de torcidas organizadas e páginas especializadas em futebol. O Mano fala mesmo. Agora quero ver quem ele está mirando dessa vez, escreveu um internauta. Especialistas esportivos também entraram no debate. Para alguns comentaristas, a atitude de Mano foi desnecessária e contribui para inflamar ainda mais a rivalidade entre os clubes. O treinador tem todo o direito de expressar suas opiniões, mas precisa medir o impacto de suas palavras, principalmente em um ambiente tão polarizado como o futebol brasileiro, afirmou um jornalista esportivo em um programa de TV. Por outro lado, há quem defenda o técnico, argumentando que Mano Menezes apenas mostrou sua insatisfação diante de algo que considerou inaceitável. O futebol precisa de mais gente que fale o que pensa, sem medo de repercussão. É claro que a polêmica vai surgir, mas isso faz parte do esporte, disse outro comentarista em um debate. A relação entre Mano Menezes e o Fluminense já vinha sendo marcada por trocas de farpas em outras ocasiões. Durante a temporada, o treinador protagonizou outros episódios de tensão envolvendo o clube carioca, reforçando a rivalidade entre as duas equipes. Para muitos, a nova polêmica apenas adiciona mais um capítulo a essa história cheia de altos e baixos. Nos próximos dias, a expectativa é de que o caso ganhe novos desdobramentos. O Fluminense, que tem uma política de comunicação clara e cuidadosa, deve avaliar se vale a pena abordar o assunto publicamente ou deixá-lo esfriar naturalmente. Enquanto isso, Mano Menezes segue com sua rotina de treinos e jogos, sem dar sinais de que pretende voltar ao tema. Independentemente do que motivou as palavras de Mano, o episódio serve para reacender a discussão sobre rivalidades no futebol e os limites das declarações públicas de técnicos e jogadores.
Para alguns, a sinceridade do treinador é um sopro de autenticidade em um esporte muitas vezes marcado por discursos protocolares. Para outros, suas palavras foram excessivas e poderiam ser evitadas. A verdade é que, com ou sem nomes revelados, a fala de Mano Menezes reforça o caráter passional do futebol brasileiro, onde cada detalhe pode se transformar em motivo de debate acalorado. Em um campeonato tão disputado, episódios como este mostram que as rivalidades vão muito além do campo, alimentando a paixão dos torcedores e movimentando os bastidores. Resta saber se o jogador em questão decidirá quebrar o silêncio e responder às declarações, ou se o caso será apenas mais uma polêmica que o tempo encarregará de apagar. Enquanto isso, torcedores e imprensa aguardam ansiosamente pelos próximos capítulos dessa novela, que promete mexer ainda mais com os ânimos no futebol nacional. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Após a declaração contundente de Mano Menezes ao final do confronto contra o Fluminense, o futebol brasileiro foi novamente abalado por uma polêmica envolvendo o técnico. Sem citar nomes, Mano disparou que não joga mais comigo, deixando torcedores e analistas intrigados sobre quem seria o alvo de sua insatisfação. O episódio, naturalmente, se tornou o principal assunto entre torcedores e na mídia esportiva. A fala ocorreu durante a coletiva pós-jogo, em um momento marcado por tensão, já que a partida foi recheada de disputas acirradas e momentos de provocação. Apesar do placar final equilibrado, o clima nos bastidores era de conflito. Mano, conhecido por seu temperamento forte, não segurou as palavras e mandou um recado direto, aparentemente em resposta a algo ocorrido durante o jogo. Entre os comentaristas, surgem diferentes interpretações sobre o episódio. Para alguns, a fala de Mano reflete o desgaste emocional que ele vem enfrentando nesta reta final da temporada, com resultados que nem sempre agradam e pressão por desempenho. É um momento de grande tensão, e isso pode fazer com que ele se expresse de maneira mais dura, avaliou um jornalista esportivo. Outros, no entanto, enxergam na declaração uma tentativa de Mano de criar um ambiente mais competitivo em seu elenco, mesmo que o foco da crítica tenha sido um jogador adversário. Ele não quer que seus atletas se acomodem ou aceitem comportamentos que considera inaceitáveis. É o jeito dele de impor respeito e marcar posição, opinou um ex-jogador que já trabalhou com o treinador. Nos bastidores, a diretoria do clube onde Mano atua adotou uma postura de cautela. Embora o técnico tenha liberdade para se expressar, a alta cúpula entende que declarações como essa podem gerar atritos desnecessários. Estamos focados no trabalho e em manter o grupo unido. O foco agora é no próximo jogo, comentou um dirigente, evitando aprofundar o tema. Do lado do Fluminense, o clima também é de atenção. Embora nenhum nome tenha sido citado, especula-se que a fala de Mano pode ter sido direcionada a um dos jogadores que mais se destacaram no jogo. Essa hipótese, no entanto, não foi confirmada por ninguém ligado ao clube carioca, que segue evitando qualquer confronto público. Entre os torcedores, a frase se tornou motivo de discussões fervorosas nas redes sociais. Alguns fãs de Mano elogiaram sua postura firme, considerando que o futebol precisa de figuras que não tenham medo de falar o que pensam. Outros, no entanto, criticaram o tom da declaração, alegando que faltou profissionalismo e que o comentário poderia ter sido feito de forma privada, se necessário. O momento é delicado, pois o episódio reacendeu o debate sobre o impacto de rivalidades no futebol brasileiro. Torcedores de ambos os clubes aproveitaram para alimentar ainda mais o clima de competição, com trocas de provocações online e até a criação de memes sobre o caso. Para muitos, esse é um reflexo da paixão que o esporte desperta, mas que precisa ser administrada com cuidado. A declaração de Mano também levantou dúvidas sobre como ele gerencia situações de conflito. Ele sempre foi conhecido por ser um técnico que protege seus jogadores, mas também cobra muito. Essa postura firme, às vezes, pode gerar problemas com adversários ou até mesmo com seus próprios atletas, explicou um analista esportivo em um programa de debate. Por enquanto, não se sabe se Mano Menezes pretende voltar ao assunto ou se o episódio será tratado como encerrado.
Certo é que a frase "não joga mais comigo" já entrou para o rol de declarações marcantes do treinador, reforçando sua fama de alguém que não mede palavras para defender suas convicções. O próximo capítulo dessa história, como tudo no futebol brasileiro, promete ser tão imprevisível quanto emocionante. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.